Bom dia, irmãos queridos, irmãos encarnados, desencarnados, sejam todos bem-vindos nesse momento, nessa casa de São Maria, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, que está sempre com as portas abertas, sempre pronta a nos auxiliar. Vamos nesse momento dar início à nossa palestra do dia de hoje, iniciando com a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paes, item 47. Perda de entes queridos. A dona da casa poderá perder uma agulha dentro do próprio lar e nunca mais a encontrar. O transuente poderá perder um valor em dinheiro na vida pública e nunca mais recuperar. O milionário poderá perder sua fortuna e nunca mais lograr reavê-la. Os objetos e valores se perdem, a alma nunca. O ente querido que amamos, não o perdemos com a morte. Ele pode tirá-lo temporariamente de nossa convivência física. Nunca, porém, o perderemos. Não se desespere com a morte do ente querido, porque ele não deixou de existir, de sentir e de amar. Respeite os desígnios de Deus e continue amando até o dia do reencontro. Os laços de amor que nos unem uns aos outros, quando verdadeiros, são inquebráveis. É impossível perder-se o corpo, mas não se pode perder os sentimentos nobres do amor, porque a morte é incapaz de matar os sentimentos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor da vida, mais uma vez aqui estamos reunidos. Queremos te agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de aprendizado. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, buscando nela todo o auxílio e entendimento que necessitamos segundo a vontade de Deus Pai. Obrigado, Pai, pela vida que nos permite a cada dia. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades diárias. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela noite, pelo dia. Queremos também pedir nesse momento a permissão, Senhor, para darmos início a mais um trabalho nessa casa que nos acolhe com tanto amor. Pedir aos Espíritos de luz, aos Espíritos iluminados que aqui se encontram presentes, que possam nos conduzir nesse momento de aprendizado. Que possam incluir nosso irmão Douglas, que vai ministrar a nossa palestra no dia de hoje. Que possamos estar em paz, com nossos corações tranquilos e nossa mente aguçada para esse momento que se faz agora. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga. E assim seja. Nosso irmão Douglas. Bom dia a todos. Bom dia a você, querido internauta, que está nos acompanhando pelas plataformas digitais do SEAMA e da AD, Facebook e YouTube. Olá, tudo bem? O tema que foi proposto pela casa é até um tema bastante proveitoso à luz da doutrina espírita. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu irei. Espiritismo, ciência que completou agora, no dia 18 de abril, 166 anos. Ainda somos bebês diante desse conglomerado de conhecimentos aí, somos crianças ainda. E o senhor Allan Kardec, ele coloca na introdução do Livro dos Espíritos que o Espiritismo é de fácil compreensão, desde o leigo até o homem mais sábio pode entender. É uma ciência que não para de crescer, é uma ciência que acompanha, assim, outras tantas ciências, fazendo com que nós possamos entender Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Mas como toda e qualquer ciência,
sofre as suas interpretações antes de analisar o contexto das investigações. A ciência, ela trabalha com coisas concretas, ou é ou não é. Então, como o Espiritismo é uma ciência, nós devemos entender, então, certos assuntos da atualidade e fazer as suas análises. Então, a figura do achismo, ela não é muito colocada na ciência. O achismo, ele vem quando se está investigando, mas nunca é a conclusão de uma análise. Então, nós verificamos muito, em alguns grupos de estudos espíritas, pessoas fazendo interpretações equivocadas das obras básicas, fazendo com que se adapte às suas necessidades e os seus caprichos inferiores. Então é comum, muito comum, em grupos de estudos, pessoas dizendo, mas eu acho, e toma aquilo como um fato, uma realidade, e às vezes não é. É por isso que nós temos muito cuidado na hora de ouvir, na hora de analisar, dar o nosso parecer diante da situação que nos foi apresentada. O Espiritismo é a ciência da investigação. Não vamos cansar de dizer isso. É a ciência da investigação. Não é a ciência que veio cultuar imagens. Não é a ciência que veio dar uma visão muito superficial da vida. O Espiritismo, ele adentra-se. Fazendo uma visita a uma instituição espírita, e essa nossa mensagem vai para você, dirigente de instituição espírita, e a você, adepto do Espiritismo, porque a proposta é analisar e consertar. Então, eu fui visitar uma instituição espírita, muito bem localizada, e eu perguntei o porquê de poucas pessoas na instituição. Aí o amigo disse assim, não, Douglas, sabe o que é? É porque aqui está havendo uma competição ferrenha com as igrejas evangélicas. Olha, só aqui na Redondeza tem para mais de 20 igrejas evangélicas. E tu sabes como é? Eu digo, não sei como é, me explica. Eu já deixo a pessoa já de saia justa. Ele disse, não, é porque as pessoas preferem a igreja do que o centro espírita. Mas aí é que está. O problema não são as igrejas evangélicas, não são as instituições de descendência afro, não são a igreja católica. É a interpretação. O espiritismo não é religião, e vocês querem encarar o espiritismo como religião. Aí vocês entram nessa competição. Que as pessoas não vão lá, porque lá na casa espírita se fala de Jesus também. Mas a fala que deve ser, tem que ser diferente, à luz do espiritismo. Então eu disse para ele, olha, reúna com as pessoas, os responsáveis, para tirar essa ideia de que a casa está vazia porque tem igrejas. Dá-se a entender que vocês estão competindo com as igrejas evangélicas. E há um equívoco por parte de algumas instituições. Por que estão vazias? Porque não está se estudando doutrina espírita. Não está se analisando as problemáticas que chegam na casa espírita, não está se analisando à luz do espiritismo. O que se faz? Começam-se a ritualizar, certo? E passa a ser a casa espírita um templo religioso, em vez de ser um templo espírita, que é diferente. Então veja lá, uma das coisas que nós observamos muito são as interpretações das falas de Kardec.
enquanto que Kardec é claríssimo, principalmente quem é familiarizado com o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Mas eu gosto de frisar mais o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é um roteiro. Então o senhor Allan Kardec diz que o Espiritismo é a ciência experimental. Nós fazemos experiências para conhecer a natureza de Deus. É uma ciência investigativa. Se alguém chega com qualquer perturbação espiritual, há necessidade de se vasculhar o mundo mental daquela pessoa, e o Espiritismo nos proporciona, através da lei da reencarnação, ir lá atrás, verificar qual a consequência de um ato lá de trás para esta vida. Isso é ciência espírita. E o que é que está acontecendo? Quando chega algumas coisas, algumas pessoas com certos flashes de memória de vidas anteriores, algumas instituições espíritas e alguns adeptos do espiritismo dizem assim mesmo: olha, não esquece, você está numa nova reencarnação, você tem que esquecer o passado. Kardec não disse isso. E aí é que entra o achismo. Eu acho que se você não se lembra do passado, você tem que esquecer essas perturbações. Mas vem aquele detalhe: a perturbação continua, as angústias continuam, as noites de insônias continuam. O que é que o Espiritismo diz? Que é uma ciência investigativa. Eu tenho que investigar, na realidade, qual é a causa desses flashes de memória. Até porque é um erro dizer que nós não nos lembramos das nossas existências anteriores. Outra falha de alguns estudantes do Espiritismo. Dizer, não, nós não nos lembramos. Isso é mentira. Nós temos flashes de memória. Até porque o próprio desdobramento do sono nos permite adentrar o nosso mundo real e nós revermos afetos do passado que não estão reencarnados e rever situações do passado em que nós estamos trabalhando no mundo espiritual. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz a proposta de uma pergunta sobre a nossa caminhada no desdobramento do sono, certo? E os Espíritos dizem que às vezes nós temos atribuições, temos uma outra vida no mundo espiritual, que no diz respeito aos movimentos da reencarnação. Então, tem pessoas que têm um trabalho duplo, e aí quando desencarna, eles continuam as suas realizações. Então, olha que maravilha é essa. Nós somos um contínuo na criação. Então, se está acontecendo alguma coisa, eu tenho que investigar. Até porque, como o Espiritismo é a ciência da investigação, acompanha também outras tantas ciências que estão desbravando o corpo humano e nós, dentro do contexto da própria vida e existência que temos aqui. E desde a década de 60, o conhecimento da neuroplasticidade veio somar com o Espiritismo. Os neurocientistas, percebendo que o campo mental, o cérebro, ele é um conector, um receptor de informações, o qual ele buga, nosso cérebro buga, eles começaram a investigar o que determina esses bugs da mente. Olha só, a pessoa chega doente, aí o médico diz, não, isso aí é curto-circuito que dá, procure fazer coisas boas, faça terapia. Não, eles vão atrás para saber qual a causa do efeito que está acontecendo. Então, esse negócio de dizer que nós não devemos saber
o que fomos no passado é um erro. Só que nós não devemos sair investigando sem justa causa. Esses lapsos de memória, eles vêm para nos auxiliar. Nós não somos adeptos à regressão de memória. Nós somos adeptos a investigar aquilo que está acontecendo na atualidade a níveis de lapsos de memória. Porque nós nos lembramos, nós temos flashes de memória de existências passadas. Que é isso que o Espiritismo faz. Quando eu digo que nós devemos saber o que fomos no passado e de onde viemos, é porque nós trazemos em nós essas memórias. Estão arquivadas no nosso perispírito, que passa para o campo mental, espiritual e material. Então, se está acontecendo esses lapsos de memória, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um terapeuta? Não, você não tem que procurar um terapeuta. Como eu falei no início, o Espiritismo é de fácil compreensão. Esses flashes de memória, eles não vêm de uma forma violenta para anarquizar a nossa existência. Eles vêm de forma suave. Exemplo, às vezes você está aqui e te diz, não sei, de repente eu vi uma imagem de um hospital. Do nada, vi uma imagem de um hospital. Por que essa imagem? Aí é o primeiro lapso, porque alguma coisa acionou esse lapso de memória. Você está andando no ônibus, aliás, como aquele cemitério da Soledade, não é a primeira vez que pessoas passam lá por perto e tem lapsos de memória. Eu digo, diz assim, eu conheço aqui, eu já tive por aqui. Então existem pessoas que é a segunda vez ou a terceira vez que está reencarnada em Belém do Pará, e quiçá o seu corpo deve estar, o antigo corpo deve estar lá no cemitério da Soledade. Então os lapsos de memória, eles não são agressivos, mas eles ganham uma dimensão, tá? Para que a pessoa comece a se lembrar do que veio fazer nesta reencarnação. Porque se você não investigar o seu eu espiritual, você não vai entender a sua reencarnação. Você não vai entender. E para que veio então o Espiritismo? Para que veio o Espiritismo? O Espiritismo veio para resgatar a mensagem de Jesus sobre a vida, para relembrar e para acrescentar algo mais. Olha só, acrescentar algo mais. O Espiritismo não veio para ser mais uma fonte religiosa de ritualismo. Que fique bem claro isso. É essa a diferença do Espiritismo para outros segmentos espiritualista e religiosos. Então, o senhor Allan Kardec começou pelo método da investigação. Algo estava acontecendo naquela época, algo estava acontecendo com as pessoas. Ele começou a investigar. Então, quando está acontecendo algo perturbador na minha vida, o Espiritismo me dá a base para que eu faça essa devida investigação. Como Douglas Lopes, dá um sinal porque eu estou para bugar. É muito fácil. Que, aliás, tudo é fácil nessa vida. Tudo. Sabias que tudo é fácil nessa vida? Ah, mas tem expositores. Não, está tudo difícil. Então Deus, o que é Deus? Porque se Deus é bom, justo, maravilhoso e misericordioso, tudo que tu imaginares de equilíbrio é Deus. E Ele me criou para viver em perturbação? Não. Aí é que vem a questão do achismo. Quando uma pessoa começa a dizer que a vida é difícil, que a família é difícil, que os filhos são difíceis, são pessoas que estão caindo no achismo. Ah, você acha que é difícil. Você acha que é difícil. Mas que movimentos de inteligência você já fez para compreender a situação? Porque o Espiritismo veio atender a inteligência humana. Veio atender a inteligência humana.
Temos o programa de TV, vai muitos participantes lá, e até hoje, 4 anos de programa Quarta Dimensão. Já levamos todo e qualquer tipo de assunto, e sempre estamos abordando. Já falamos de ideologia de gênero, já falamos de muitos assuntos, pobreza, riqueza, conflitos atuais, separação, divórcio, filhos órfãos, certo? Pai que não vê filho, já levamos isso na TV. Até hoje não recebemos uma crítica. Uma crítica. Sabe por quê? Porque nós não colocamos o achismo. Nós analisamos a situação à luz da imortalidade. Então, quando está acontecendo algumas lembranças, aí sim, né? E chegou uma vez, lá faz muito tempo atrás, um cidadão para fazer a entrevista lá comigo, e ele começou a dizer: tu sabe, querido telespectador, o mundo está uma loucura. Aí eu já comecei a ficar. O mundo está uma loucura, as famílias não estão se entendendo, os filhos problemáticos, tal. Como eu faço a editagem do programa, essa fala não saiu no ar. Aí eu expliquei para ele: meu amigo, a função do Espiritismo é consolar, não é colocar mais lenha na fogueira, não é mais colocar. Se a sua família está em estado de perturbação, a minha não está, pelo contrário, mamãe está me amando cada vez mais. Olha, já disse que dos 6 filhos eu vou ser o único que vai ganhar o presente de Natal. Olha, então acha graça, porque, menina, quer dizer, enfermeira Mariana, nem se fale. Então, se a família está nos procurando e está todo mundo feliz, então não é toda a família que está tão perturbada. A esmagadora maioria das famílias estão muito bem, graças a Deus. Se a sua não está, o problema, meu amigo, não é dos outros, é seu. E o Espiritismo pode lhe ajudar e muito a consertar essas situações. Os filhos estão dando dores de cabeça. Não estão dando dores de cabeça. São almas que voltaram e que nós temos a responsabilidade de educá-los, porque são almas que já estiveram conosco em outras existências. Então, a neurociência, e dentro da neurociência tem a neuroplasticidade, começou a desbravar a mente humana e encontrar informações que nós já detemos. E de onde vêm essas informações? Aí é que começa a entrar em cena, na ciência, o mundo espiritual. Só que o Espiritismo já adiantou muita coisa. Já adiantou. Eu preciso saber de onde eu vim. Eu não nasci, eu não fui cuspido no mundo. Albert Einstein já dizia assim mesmo: Deus não joga dados com vidas humanas. Eu não fui cuspido no mundo. Eu nasci. Está acontecendo estados perturbadores. Poxa, mas de onde procede esse estado? Onde eu posso encontrar a resposta? No Espiritismo. O Espiritismo vai lhe ensinar a organizar esses lapsos de memória que você tem. O Espiritismo não vai fazer você esquecer isso, até porque se o seu corpo foi acionado para lembrar, é sinal que esses comportamentos, essas lembranças têm muito a ver com o compromisso que você assumiu nesta vida. Então você tem pequenos flashes. Olha, eu sempre sonho com um lugar muito bonito, um lugar florido. Naturalmente, você está em constante processo de comunicação com a cidade espiritual que você mora. Você veio daquela cidade. E é bom eu valorizar esses lapsos de memória, porque nos meus momentos de tribulação inerente à reencarnação programada, eu me conforto em saber que eu só estou de passagem. Me conforta saber. Me conforta saber que tem uma programação, foi feita uma programação, e eu preciso reunir forças, preciso reunir lembranças para saber o que de fato eu vim fazer.
E tudo isso vem de uma forma muito simples, através da intuição. Porque algumas informações, elas não podem ser muito nítidas, porque haverá um choque da informação com as células, não é com o espírito, é com as células. A neurociência é uma maravilha, com as células. É por isso que nós temos o que? Intuições. Nós temos intuições. Essas intuições, elas têm que ser valorizadas e elas têm que ser analisadas. Elas têm que ser analisadas. Então, de onde eu vim? O Espiritismo já coloca. Você veio de um espaço dimensional que a ciência coloca como universo paralelo. Mas o senhor Allan Kardec deu o nome do mundo espiritual. Eu vim do mundo espiritual. E isso já não é mais escondido. Já não é mais escondido. Tantas correntes filosóficas, correntes científicas, espiritualistas, pessoas sérias dentro do espiritismo, fazendo seus laboratórios aqui em Belém do Pará. Tivemos Ana Prado, o casal, Eurípides Prado e Ana Prado, e tantos outros fenômenos que aconteceram provando que existe o mundo espiritual. Se eu tenho lembranças, é sinal que não é a primeira vez que eu estou aqui no corpo de carne. De onde eu vim? Você veio do mundo espiritual, de uma cidade espiritual. Assim como nós temos as cidades, assim como nós temos os países, assim como nós temos os bairros, nós viemos de algum lugar. E dá para saber, gente, dá para saber, basta valorizar as pequenas intuições que temos e elas vêm. Se você quer saber mais ainda, provoque em você momentos de paz. Porque as pessoas querem obter informações nos momentos de dor. Quando a gente está em estado de perturbação, o cérebro não consegue organizar a informação. Isso é fato, a neurociência já explica isso. Para você absorver um conhecimento, você tem que estar com a mente o quê? Relaxada. Então você relaxa a mente. Você tem os seus momentos, sabe, de sossego. E aí quando você relaxa, você faz aquela mentalização que nós podemos transformar fazendo aquela prece, sintonizando com as faixas vibratórias do equilíbrio. E aí, essas informações que já estão no campo mental, vão ganhando o quê? Organização. Organização. Então, nós nos lembramos de onde nós viemos. Agora tem um detalhe. Eu falei de colônias espirituais, né? Campos verdejantes e tudo mais, mas tem gente que veio de espaços dimensionais de dor e, pelo efeito da necessidade, os benfeitores espirituais trouxeram logo eles para a reencarnação. Por isso que tem gente que tem pesadelos, só sonha com coisas desgraçadas. Tem almas que não passaram aquele processo de vida no mundo espiritual, de regiões elevadas, de paz, não. Foram resgatadas, ficaram em regiões medianas e foram logo, pelo efeito da necessidade daquela alma, foram logo feito o quê? O renascimento para reestruturar o corpo espiritual. Então, por isso que existem pessoas que costumeiramente têm o quê? Pesadelos. Mas aí eu vou ter esse pesadelo a noite toda, a vida toda? Não! Se a reencarnação veio justamente para isso, a reencarnação veio para você se ajustar, para você se limpar, para você modificar a estrutura perispiritual que está deformada. Existem pessoas que são vaidosas. Eu adoro pessoas vaidosas, que cuidam do corpo. Mas como tem chego alguns jovens de todas as idades, dizendo assim: Douglas, eu não consigo entender o odor que eu exalo do meu corpo. Olha, eu só compro Natura, só compro Boticário, e não consegue vencer o odor que sai do meu corpo. A que se atribui isso? O Espiritismo vem e explica.
atribui que a sua estrutura perispiritual ainda está um tanto danificada. E você tem que começar a tomar cuidado com os vínculos mentais que você tem. Se você sente muita raiva, se você sente tristeza, se você sente muitas coisas contrárias ao bem, o corpo já está um tanto danificado. O que que acontece? Você está chamando companhias mendigas da rua. E aí o que que acontece? Tudo vem de lá, o corpo só é o reflexo dos nossos movimentos espirituais, mentais, e aí toca no corpo, aquilo ganha potência e não tem perfume que dê jeito. Modifique-se. Modifique-se. Eu conheço uma menina que quando eu fui apresentar, jovem, bonita, quando eu fui apresentar, toda vez que eu ia abraçar ela, dizendo, oi, tudo bem? Eu sentia aquele odor de carne podre. Mano, essa menina tomou banho. Você está vendo que tomou banho. Mas eu sentia. Mas como eu sou curioso, né? Sou espírita. Eu fui investigar. E aí os benfeitores espirituais me falaram que por 30 anos, antes de ela reencarnar, ela morou numa região de cemitério. Ela foi resgatada e houve-se a necessidade urgente de uma nova reencarnação. Não deu tempo, entre aspas, não deu tempo de ela fazer aquele processo de limpeza do mundo espiritual, porque o processo de recuperação espiritual dela ia ser muito mais viável e rápido na carne. Então ela reencarnou, trazendo o quê? No perispírito, as energias inerentes àquela região. Com isso, os seus afetos lá do cemitério não esqueceram também ela. Sabe o que acontecia? À noite, eles iam visitar ela na casa dela. E como ela tinha sonhos de cemitério? Como ela tinha sonhos? Eu cheguei para ela, não contei o odor dela. Imagina eu chegar com uma jovem e dizer, olha, tu estás fedendo. Eu apanho. Ele disse, olha, eu já sei de onde tu veio. Por que tu tem essas noites perturbadoras? Eu contei a história para ela, eu digo, Douglas, Douglas, é por isso que às vezes eu estou perto assim, eu sinto um cheiro de carne podre. E às vezes a carne podre era a estrutura perispiritual dela. E algumas vezes era das companhias que ela atraía. Eu digo, mas vamos resolver isso. Você começa a orar, sabendo para quem você vai orar. E você começa a amar este corpo que você está, ainda mais. Ame esse corpo. Ame esse corpo. Gente, hoje, o perfume da Natura, certo? Nem dá muito efeito, porque o perfume que ela exala dela mesma é muito mais forte. Ela mudou. Ela mudou. Às vezes, eu encontro com ela, se rapidinho, na rua da casa dela, quando eu passo, e ela nem tomou banho ainda. Nem deu tempo de passar a Natura, Boticário. Mas ela passa, mas eu sinto as energias dela já diferentes. Então eu venho de algum lugar e eu preciso saber desse lugar que eu vim, e o Espiritismo proporciona através da valorização que eu dou das minhas intuições. E aí chegamos naquele ponto, aonde eu estou? Eu estou no lugar certo. Para quê? Para pagar as minhas dívidas? Negativo. Para dar continuidade a uma aprendizagem dentro do corpo de carne. Uma curiosidade sobre a minha vida. Quando eu era mais jovem, eu tinha vontade de ir na França, aquelas regiões da Europa. Era louco para ir para lá. Alguma coisa me chamava para a França. E aí, o tempo foi passando, nunca consegui sair daqui do Brasil. E quando eu comecei a desenvolver as atividades no Lírio e no Vale, isso foi desaparecendo. E uma vez eu conversando com o espírito Isadora de Boa, que nos acompanha, eu disse, Isadora,
Aquela saudade da França desapareceu, olha só, lógico, porque parte da turma que tu estava com saudade está do teu lado. Altair, Cláudia Cantuário, Mariana Hartmann, Simone Batista, tudo, parte delas, vivências lá na Europa. Estava todo mundo ali do meu lado. Então, às vezes, nós não sentimos saudades do lugar, nós sentimos saudade das pessoas. E as pessoas que estão ao nosso lado, algumas de uma situação bastante perturbadora, são compromissos que nós temos para ajudar na evolução. Então não adianta eu dizer, não, eu vou me mudar daqui para ver se melhora. Não melhora. Porque aonde tu vai, aí está o tesouro do teu coração. Não é a fala? Não é a fala que tem de evangélico? Então, se eu sou uma pessoa perversa, eu digo assim, não, eu vou mudar de Belém. Ah, está dando tudo errado aqui em Belém. Aí eu vou para outra cidade, aí a mesma desgraça. Mas por quê? Porque tu está levando as tuas emoções. Então você tem que entender que uma reencarnação é um momento passageiro de nós espíritos num corpo de carne. Só que os benfeitores espirituais, eles programam muito bem qual é o melhor local viável para que você ajuste algumas situações da sua vida. Por isso que nós devemos sempre analisar o local em que estamos. Tanto o bairro, como a casa e como as pessoas. Não é amaldiçoar essas situações. Isso é uma coisa terrível. Tem as suas exceções. Como eu falei no início, no espiritismo não tem achismo, tem análise. Então cada caso é um caso. Existem muitas pessoas saindo do nosso Pará, buscando melhorias em outras terras e tudo mais. Algumas pessoas conseguem, outras não. E aí, esta semana, eu perguntei para o espírito Isadora de Boá, como é que fica, como é a análise que a gente tem que fazer dessas pessoas que ficam mudando de local a local. Ela disse, Douglas, a pessoa ela pode até mudar de local e ter uma melhoria de vida. Ela pode. Porque reencarnações são modificadas, mas sempre ela está atrelada ao compromisso com o próximo. Não pode fugir. Você não pode fugir. Então, mas antes de você ficar aqui, entender, elevar-se, progredir aqui. E ela disse assim mesmo, algumas pessoas, ao desencarnar, ao prestar conta, ela vai ser na prestação de conta. E a situação que ficou de resolver na reencarnação, não deu, não tinha tempo. Então se estruture, porque você vai voltar de novo, no mesmo lugar que você fugiu. Por isso que eu perdi a vontade de sair de Belém. Se eu nasci aqui, até agora, certo? Os compromissos são aqui. Tem as dificuldades? Tem, mas eu preciso entender a luz do espiritismo. Preciso entender o que é que eu preciso fazer para que eu seja feliz aqui. Por que eu devo ser feliz aqui? Eu tenho que analisar tudo isso. Então, o espiritismo não é a ciência que veio colocar perturbação na cabeça das pessoas, mas veio dar a lógica de toda uma situação que está acontecendo na nossa vida. Então, se tudo que acontece na minha vida eu for me revoltar, não vai adiantar nada. Porque mesmo que eu fuja do problema, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou voltar de novo para a carne, até a aprendizagem se concluir. É por isso que nós voltamos na reencarnação. Nem tudo numa reencarnação nós cumprimos. Sempre deixamos algumas pendências. Então, viemos do mundo espiritual, nós estamos no lugar certo, nós temos que entender o que é que eu vim fazer. Caso esteja na programação você morar em outra cidade, pelo efeito da intuição e de situações bastante fortes, você é encaminhado para outra cidade. Mas se você vai por motivo de fuga, você está levando o seu coração junto. E para onde eu irei? Eu vou voltar para casa.
É muito lógico. Eu vou voltar para casa. Eu sempre costumo dizer que, graças ao Espiritismo, graças ao estudo, eu sei de onde eu vim, qual a colônia espiritual que eu sou vinculado neste planeta. A minha colônia espiritual ao qual eu sou vinculado nesse planeta se chama Colônia Espiritual Lírio do Vale, que fica localizada no sul da França. Olha só, por isso que também eu tinha saudade da França. Porque basicamente toda a minha vida, algumas existências, foi ali naquelas regiões. Mas como o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, eu tive que sair daquelas regiões para aprender, para olhar mais para o Cristo. Aonde? Brasil. Aonde? Belém do Pará. Aí uma vez eu estava em Vila do Conde, fui fazer uma visita ao centro espírita Allan Kardec, lá de... não é da Vila do Conde, não, Vila do Conde mesmo, Vila do Conde, que era para ali, para aquelas regiões. E aí eu estava conversando com uma amiga e disse, olha, se for para pedir, eu queria voltar a reencarnar aqui no Pará. Sério, Douglas, aqui é muito pobre, eu quero voltar para os Estados Unidos. Pois é, então é sinal que você vai voltar para Belém do Pará. Se você não está valorizando essa reencarnação, é sinal que alguma coisa está dando errado. Valorize o lugar que você está, ame onde você está, compreenda. Quer um exemplo, só para fechar o nosso assunto? Os caprichos humanos, eles tendem a complicar uma reencarnação. Viemos para fazer algo. Imaginemos na mente agora a figura de Madre Teresa de Calcutá. Reencarnou e aonde ela desenvolveu todo o seu trabalho, certo? Toda a sua proposta reencarnatória no meio dos miseráveis. Em nenhum momento aquela mulher disse, não, eu não vou ficar aqui nesse lixão que é a Índia, não vou. Mas ela fez ali daquela região algo muito bonito. Ela foi o sol daquela região. Então, às vezes, você é o sol da região que você está. Você não está num lugar desgraçado. Você veio para algo. Quer ver outra pessoa? Mais próxima de nós? Irmã Dulce. Irmã Dulce da Bahia. Lidando com menores, revoltados, mendigos, rebarbados. Ela poderia muito bem só ficar ali, no seu clausuro, orando, mas ela veio para algo. Na região de miserabilidade que ela habitava, ela construiu 2 hospitais. Ela foi o sol daquela região. Temos Divaldo Pereira Franco, onde é localizada a mansão do Caminho. Antigamente, era a coisa mais horrorosa, era uma favela. Mas olha quem vê a mansão do Caminho. É um sol naquela região. Se nós, em alto e bom som, dizemos, Deus, é injusto o que está acontecendo comigo, e o que de justo tu estás falando e fazendo para o teu próximo? Que de justo você está fazendo? Se você diz que é o sol, então seja sol na sua casa, seja sol na sua empresa, seja sol nos seus familiares. Porque aonde tu estiveres, aí estará o tesouro do teu coração. Não importa onde eu esteja no universo, porque Deus está em todo lugar. Mas o que nós deveremos pensar é o que eu estou fazendo com os atributos que Deus me dá. Então não reclame da sua vida. Não reclame do lugar que você está. Mas busque entender esses lapsos de memória e busque entender que você veio para algo luminoso e grandioso. Você não veio para fazer parte da turma que reclama da vida, porque você veio para algo. Todos nós viemos para algo.
Viemos de um lugar, estamos aqui por algum motivo e iremos voltar para casa. Mas a gente tem que voltar o quê? Lindo, sorridente, maravilhoso, todo mundo ganhando já o seu presente como deve ganhar. Muita paz a todos, muita luz a todos vocês, tá? Com você, minha filha. Como é maravilhoso, né? A gente saber que ter esse entendimento de que hoje nós estamos aqui, mas um dia vamos voltar para a nossa casa, nossa verdadeira casa, saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Entender também, como a própria mensagem diz, que aqueles que se foram, eles não se foram para sempre, eles retornaram para essa casa e um dia todos nós vamos nos reencontrar com eles. Deus, Ele é divino em tudo isso, a sabedoria dele é muito grande e nos dá esse entendimento, que a gente consiga realmente levar esses ensinamentos para a nossa vida, né? Entender que nossos irmãos, nossos entes queridos e amados não estão perto de nós em matéria, mas em espírito com certeza todos estão vivos e um dia nós vamos nos reencontrar, né? E a nossa doutrina, o Espírito, ela está justamente para isso, para nos mostrar o caminho. Jesus veio para nos ensinar a caminhar. Então vamos agradecer, né? Agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a esse momento maravilhoso que tivemos de aprendizado, que nossos corações, que nosso espírito saia cada vez mais forte, que nós possamos cada vez mais colocar em nossas vidas tudo que aprendemos. Obrigado, Deus, de amor e de infinita bondade. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse presente que nos deste no dia de hoje. Que possamos, através desses ensinamentos, cada vez nos fortalecermos no amor de Deus, na certeza de que aqui estamos para fazer algo divino, que somos luz, que somos amor, que esse amor reverbere em torno de todos os que estão ao nosso redor. Graças te damos, Senhor, por isso e por tudo que nos faz a cada dia. Fica conosco, agora e sempre, através dos bons espíritos, e assim seja.